Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que o poder de Deus se manifeste na vida de todos. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos Quinta de Guerra. A primeira reunião acontece às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, e nós vamos orar. A oração, eu sempre falo que é uma arma potente, poderosa. Quando o justo ora, Deus disponibiliza um tremendo poder. Vamos orar. Olha o que diz aqui, em Provérbios 6, vamos ler do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 6 coisas que ele odeia. 7 coisas que ele detesta. Então, 6 ele odeia. E a 7ª ele detesta. Então, ele odeia, ele detesta. Se você fizer isso aqui, você vai ter problemas graves. Você vai estar em sérios apuros. Olhos altivos, que é uma pessoa arrogante. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. E nem sempre isso é literal. Isso você prejudica um inocente. Você faz mal a um inocente. Você faz sofrer um inocente. Coração que traça planos perversos. Você maquina o mal. Você cria situações para fazer o mal. Arquiteta o mal. Planeja o mal. Pés que se apressam para fazer o mal. Então, não só você planeja, como você vai e executa. Você não importa a distância que você tem que andar. Você tem que viajar para ir levar uma fofoca, para envenenar alguém, para derrubar alguém. Não importa. Eu me lembro de uma pessoa que era firme, uma pessoa que tinha tudo para ir embora. Que inclusive o que dizia que tinha o sonho de viver para pregar o evangelho. Um dia, essa pessoa foi envenenada com alguém caluniou uma outra e falou para essa pessoa uma mentira. Pois ela teve a capacidade, ao invés dela ficar com Deus, aquilo que ela sabia, ela viajou quase 700 quilômetros para ouvir pessoalmente aquela história. E ali desencadeou um processo de fracassos e de derrotas tão grandes, derrotas imensas na vida daquela pessoa e na vida de toda a família. Nunca mais conseguiram se erguer. Nunca mais. Se perderam de Deus, acabaram cometendo injustiças como aquela pessoa cometeu, eles cometeram também. E assim, uma tragédia que marcou, não importa, coisas aconteceram com eles que até o fim da vida eles estarão marcados. Coisas aconteceram irreversíveis em função daquilo. Mas o que acontece? Os pés que se apressam, pés que se apressam, pés que se apressam. Às vezes a pessoa gasta dinheiro. Ela paga caro para se destruir. Ela gasta, ela investe dinheiro, ao invés dela investir no crescimento dela, ela investe dinheiro para se destruir, para pegar problemas para a vida dela. Pés que se apressam para fazer o mal.
A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que prova, testemunha falsa é aquele que diz que viu aquilo que ele não viu, que sabe algo que ele não sabe, que é quando não é. E ele é uma testemunha falsa, ele espalha mentiras. Igual aqueles 2 homens espalharam mentiras contra Nabote, a mando de quem? De Jezabel. Como soldados, ganharam dinheiro para falar às pessoas que eles tinham visto os discípulos irem lá e roubar o corpo de Jesus. Jesus não tinha ressuscitado. E assim por diante, nós encontramos em toda a palavra de Deus pessoas que atuaram como testemunhas falsas. E todas tiveram um fim danoso. Todas. Nenhuma terminou bem. Todas pegaram para a própria vida. Elas foram lá e pegaram com as mãos a destruição, o sofrimento, a condenação. E aquele que provoca discórdia entre irmãos, toda vez, que essa é a sétima, o Senhor detesta. Ele odeia e ele detesta aqui. Aqui você lê, quando você lê isso aqui, você não encontra, dentre as coisas que o Senhor detesta, que ele detesta também. Mas ele colocou aqui, eu odeio e eu detesto. Não está aqui assassino. Ah, bicho, mas quem odeia é um assassino. Então, mas agora estou falando ainda daquele que foi lá e matou alguém, tirou a vida do outro. Não está o homossexual, não está o adúltero, não está aqui, ó. Ele odeia todas essas coisas, mas não está aqui. Aquele que está totalmente dominado por drogas. E você sabe por quê? Porque isso aqui é o que os crentes praticam. Porque a maioria se convence, se engana dizendo, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não estou na imoralidade, eu não sou homossexual, eu não sou adúltero, eu não estou na fornicação, eu não estou fazendo uso de nenhuma droga. Mas você continua fazendo coisas que Deus odeia e que Deus detesta. Ele odeia e ele detesta. E o que mais os cristãos praticam é isso aqui. O mundo a Bíblia fala que o diabo é o governante desse mundo. O mundo jaz no maligno. E isso aqui tem entrado nas igrejas e é inacreditável como um crente que se apresenta como lavado, remido no sangue de Jesus, batizado até no Espírito Santo, tem a capacidade de faltar com a integridade, é desleal, é infiel, é capaz de falar mal do lugar que o alimentou, fala mal do obreiro, fala mal do irmão, fala mal do seu pastor. Você sabia que a rebelião é um dos pecados mais perigosos e devastadores? Você sabia? Se não sabia, fique sabendo. Rebelião é um pecado gravíssimo. E rebelião é toda vez que você vai contra uma autoridade, toda vez que você se vira contra alguém, toda vez que você vai contra uma autoridade, você está em rebelião, você entra em rebelião, você está praticando o pecado da rebelião. Então isso é muito grave. Então os cristãos tendem a dizer, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro.
Mas aqui, ó. Aqui. É arrogante. Está errado, mas não aceita ser corrigido. É arrogante. Tem uma língua mentirosa. Mente. Como uma pessoa que sabe o que está escrito, que o mentiroso é filho do diabo, que o diabo é o pai da mentira, que os mentirosos, os praticantes, os amantes da mentira não herdarão o reino dos céus. E como é que uma pessoa ainda mente? Ela mente. E ela continua sustentando uma mentira. E acha na cabeça, o diabo a engana de tal maneira que ela acha, ela acredita que ela vai se dar bem. Você sabia que quando você mente, enquanto você não confessa essa mentira, você não prospera? Não sabia? Então fique sabendo. Você mente, você vai ter que confessar essa mentira. Você vai ter que confessar. E se você prejudicou pessoas com uma mentira, você vai ter que ir lá e falar a verdade. Você inventou, você fantasiou, você criou, você disse que viu, mas não viu. Diz que sabe, mas não sabe. Isso é terrível, Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Quantos cristãos que são capazes de ir lá e prejudicar uma pessoa que ele sabe que ela é inocente. Você pode até dizer, não, é uma pessoa, essa pessoa fez isso, fez aquilo, ela não é uma pessoa boa, não importa se ela é inocente em uma área, ela é inocente, Deus vai tratar com você. Se ela é inocente, você disse algo, mas ela é inocente. E você sabe quantas pessoas que dizem que o outro falou, quando, na verdade, foi ele que falou. Isso é muito sério, que ele viu aquilo que ele nunca viu, ele deduziu, ele imaginou, ele foi malicioso, ele julgou. Você pode ter uma mente suja e ser capaz de muita coisa e achar que todo mundo é. E aí, uma coisa fora de contexto, você pode jogar uma malícia e deduzir, e criar, e fantasiar, e depois soltar uma história fabricada e dizer que é verdade. Mas se um dia você quiser ter vitória na vida, você vai ter que confessar que você fabricou algo, que você deduziu, que você imaginou. Imaginar é diferente de ver, de saber, de ter consciência daquilo, porque você viu. Deduzir, eu deduzi, então, você vai pagar caro pela dedução. Porque deduzir, você pode deduzir muita coisa. Porque eu vi isso aqui, aí eu pensei, aí eu achei. Não, pensar, achar, deduzir, fantasiar, agir com malícia, isso é um problema da sua cabeça. Agora você dizer, aquela pessoa fez, aquela pessoa agiu daquele jeito, aquela pessoa fez isso e aquilo, é muito diferente. Se você nunca viu, então você deduziu. Porque todo mundo falou, todo mundo. E você vai na onda de todo mundo, você não é capaz de pensar pela sua cabeça. Porque o fulano, porque o cicrano. E aí?
E aí que quando você entra numas furadas dessas, você pega um problema que talvez você nunca mais vai conseguir se livrar. Eu lido com gente, eu sei. É por isso que todo dia, graças a Deus, aqueles que têm recebido a palavra, não têm rejeitado o conhecimento, estão confessando. Outro dia, nós temos um membro em São Paulo, que ele saiu de São Paulo, foi para a terra dele, em Minas Gerais, para confessar os seus erros. Ele foi lá confessar calúnia, ele foi confessar injustiça, ele foi pagar o que ele devia, ele foi confessar que ele tinha roubado em tal lugar e jogou a culpa em outra pessoa, porque a palavra mudou a vida dele. E ele não podia mais conviver com aquilo, sabendo que um dia ele tinha roubado e ele foi lá e jogou a culpa numa outra pessoa que era totalmente inocente. Pois ele levantou dinheiro e viajou e foi lá para livrar aquela pessoa, para limpar a imagem daquela pessoa. Isso é integridade. Isso é obedecer a Deus. Isso é ser crente. Isso é cristianismo. O resto é blá, blá, blá. Coração que traça planos perversos. Você pode estar com ódio de uma pessoa, mas você tem que correr para Deus e pedir ajuda dele. Você não pode agora, por causa do seu ódio, traçar planos perversos contra alguém, aqui, ó, e pés que se apressam para fazer o mal, e correr para fazer o mal, prejudicar aquela pessoa, porque isso vai ser cobrado de você. E vai, não importa. Isso é a vida inteira. Você pode morrer de orar. Você pode berrar. Se você prejudicou o inocente, se você foi injusto, você vai ter que confessar. Compreendeu? Você vai ter que confessar. Eu já falei sobre isso. Você quer um ano diferente na sua vida. Você vai ter que admitir que você falou que você não viu. Você não viu. Você talvez ouviu, você deduziu, você... E aí você compra uma ideia, você cria e você traça planos para tentar melhorar a sua imagem, você destrói com a imagem de alguém. Para conseguir êxito nos seus projetos, você quer destruir os projetos dos outros. Eu já falei nesse programa, eu vou repetir. Toda vez que você destrói a casa de alguém para construir a sua vai ser destruída. E isso é muito sério. Aqui, ó. A testemunha falsa que espalha mentiras. Testemunha falsa que espalha mentiras. A pessoa, ou ela é motivada mesmo pelo ódio, alguém vai lá e diz assim, ó, o fulano falou isso e isso de você. Aí ele inflama aquela pessoa e faz com que aquela pessoa saia denigrindo a imagem do outro. Ó, ele fez isso porque ele falou aquilo e às vezes aquilo nunca existiu. Aquilo é um laço para te pegar. É um laço. Ou alguns ganham mesmo, chegam até a ganhar alguma coisa para ir lá contar uma mentira. Às vezes, o que a pessoa está levando é apenas uma manipulação. Alguém mais astuto, uma pessoa mais astuta do que ela vai lá e a manipula. Manipula a cabeça dela, aproveita do momento que ela está vivendo, das coisas que ela está vivendo. Às vezes ela está magoada com alguém endemoniada, uma pessoa endemoniada, astuta, vai lá e se aproveita daquele momento para inflamar aquela pessoa contra o outro ainda mais. Usa aquela pessoa como um peão para ir lá fazer o trabalho sujo que ele não tem coragem. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se você um dia provocou discórdia entre irmãos, com histórias bizarras, seu preço é muito alto.
Não só a sua vida não vai, como da sua família não vai, dos seus descendentes, não tem como ir. Nada na sua vida vai dar certo. Talvez você é aquele tipo de gente que já se aventurou em tudo quanto é projeto. Nada vinga nas suas mãos. Nada. Nada. E não vai vingar. Enquanto você não consertar todo esse rastro de destruição, todas essas destruições que você vem causando com a sua língua, com a sua arrogância, com a sua maldade. Talvez você é uma pessoa insegura, complexada, isso faz de você uma pessoa arrogante, você não suporta a sua vida, e aí você inveja os outros, e aí você joga contra, joga pessoas contra, você tenta destruir com alguém, achando que se você destruir com alguém, você vai poder ter uma chance. Você nunca vai ter uma chance dessa maneira. Se você se aliar às pessoas certas, se você se unir àquilo que é certo, se você fizer o que é certo, se você obedecer a Deus, aí sim há uma esperança. Se você se humilhar, se você confessar o pecado, se você se arrepender, se você trilhar o caminho da justiça, da integridade, da fidelidade, da lealdade, da retidão, aí sim você tem chance de construir uma vida digna. Do contrário, não há esperança. Guarda isso. Leia mais você. E põe um fim no seu sofrimento. Se levantando e consertando o que você sabe que você precisa consertar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já para nós orarmos. Dia 22 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2017. Ano de Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2017 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma.
Feliz 2017! Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa se vista dessa palavra e receba a força que ela precisa para se levantar e consertar a vida dela e todos os erros que ela vem cometendo. Que ela se levante e faça o que é certo. Ela sabe o que ela tem que fazer e agora o que ela precisa é de humildade, porque ela teve muita coragem para estragar, agora ela tem que ter coragem para consertar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu determino vitórias, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis. Eu peço abundância, prosperidade, portas abertas, sonhos realizados. Eu peço que o Senhor venha abençoar grandemente esses fiéis. Abençoareis que te abençoarem. Essa é uma promessa poderosa que é para todos nós. Então, se essa pessoa tem abençoado esse programa, ela tem direito às bênçãos do Senhor sobre ela, meu Pai. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa semear aqui, eu sei, e ela pode fazer experiência. Ela vai ver a diferença na vida dela. Como muitos têm dito, as portas se abriram e nunca mais faltou dinheiro para mim. Porque essa é uma boa terra e quem tem investido aqui tem visto a diferença. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva a mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Beyond the obvious and what you can attain, past the here and now, where faith remains. Lift your weary head. Aprenda a viver de maneira digna, como cristão. Vença através do amor e perdão. Enxergue Deus nos detalhes. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Você tem um gigante dentro de você. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.